porque agora nós vamos receber aqui na Rádio Sindicop o presidente Gilson Barreto. Logo após a vinheta, eu já subo o presidente para bater aquele papo com a gente. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, portanto, o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, recebendo o presidente nesta segunda-feira aqui. Presidente Gilson, bom dia, tudo bem? Ouve bem? Bom dia, Carlos, ouvintes do Revista Nacional, ouço bem sim, tudo bom? Legal, bom, bacana. Então, os nossos amigos, as nossas amigas policiais penais que estão aí acompanhando já a programação, né? Abraço para todo mundo aí, Augusto Trigo, né? O Rogério Franco, a Fátima, não é mesmo? O pessoal aí, Maílson, Bento, João Rodrigo, José Alexandre, não é mesmo? Fátima Regina, Marcos Luiz, todo mundo ligadíssimo aqui com a gente, já pode, inclusive, preparar a sua pergunta aí. Pois é, presidente, o nosso tema hoje é muito específico, né? Aliás, não será nenhum programa longo, porque a gente imagina também que não se tenha tanta coisa assim a falar. Mas o grande problema, presidente, é que é assim, né? Tanta luta do Sindicop, não é mesmo? Corre na Assembleia, corre atrás do deputado, corre em reunião com o governo, corre em reunião com o secretário, para deixar tudo redondinho, né? Para a hora que chegar o momento, não ter nenhum tipo de problema. Presidente, após 90 dias aí, mesmo assim, parece que eles não conseguiram organizar o Olerite corretamente, né? Que coisa, hein, presidente? Bom dia mais uma vez. Na verdade, 2 anos, né, Carlos? 2 anos desse governo de enrolação, de mentira e de marketing. Marketing para a sociedade em si, né? Porque nós que somos servidores, nós sabemos a realidade de dentro. E agora, para piorar, na hora que é para efetivar o subsídio para a categoria, que vem já, bem dizer, há 2 anos sem um reajuste, sem o reconhecimento, sem a valorização, uma verdadeira bagunça, nós podemos dizer, a Polícia Penal do Estado de São Paulo, na gestão do governador Tarcísio, né? Infelizmente. E na sexta-feira, depois de tanta ansiedade, a gente se depara com informações extraoficiais, né? Mesmo antes da disponibilização dos olerites, de que tinha muitos erros na folha de pagamento. Erros que a gente não esperava que tivesse. Tanto para aposentados, quanto para o pessoal que foi promovido aí recentemente, no final do ano. E também tem uma situação que foi aquela reunião que a secretaria convocou os sindicatos durante o mês de janeiro, que foi para dizer justamente uma questão própria, específica, que seria dos cargos em comissão, cargos de confiança, que teriam que se adequar com documentação, e muitos dos servidores que ocuparam cargos não tinham se adequado. Em virtude disso, o governo ia estar reeditando um decreto, dando um prazo de vacácio um pouco maior, né, do que era o anterior, para esses servidores se enquadrarem. E tinha que ser feito isso, porque senão nenhum desses servidores iriam ter salário no mês de fevereiro. Então, a reedição do decreto, naquela reunião que os sindicatos foram convocados a participar, a finalidade era só essa, o secretário passar essa situação para nós, porque somos os representantes, ele entendia que era importante a gente saber das dificuldades, mas nós tínhamos entendimento dessa situação específica. Aí vem o 5º dia útil, que todo mundo está ansioso, esperando. Você vê que os aposentados também tem muito erro na folha. Na verdade, eu acho que não veio Polícia Penal para nenhum aposentado. Veio o salário na forma antiga, remuneração, sem o reenquadramento aí para a Polícia Penal e sem nenhum aumentinho, né? Porque o pessoal que veio o salário certo, porque tem as pessoas que vieram o salário certo,
ainda tem um acréscimo no salário, né? Principalmente ali o começo da carreira, porque foi antecipado ali o 4 quinquênio e a sexta parte, mesmo para quem não tinha. Para quem tinha 3 quinquênios também veio essa nova versão do salário. Mas isso não é aumento, né? Mais uma vez tem que deixar claro aqui para as pessoas que isso não é aumento. Isso foi uma antecipação em virtude do subsídio. Ou seja, a partir de agora não tem mais quinquênio, não tem mais sexta parte. É um aumento mentiroso. São muitas situações que nós já detectamos e estamos estudando aqui no Sindicop, com o jurídico, porque não é uma coisa justa, muitas situações que a gente viu, né? Na questão do bônus também, na reunião que tivemos com o secretário, que o Sindicop solicitou uma reunião e foi recebido, também passamos ali o descontentamento com a forma que o bônus vinha sendo aplicado. O secretário chega a reconhecer que o formato ali também tem erros, na questão principalmente de quem tinha acidente de trabalho, que tem dias trabalhado e não recebeu nada. E aí hoje, na data de hoje, nós vamos estar oficiando os órgãos responsáveis, porque o sindicato também ele só toma conhecimento das situações a partir do momento que ela é colocada no mundo, né? Porque anteriormente você tem conversa, você tem informação extraoficial, mas a gente precisa esperar as coisas se concretizarem para aí sim, nós tomarmos as atitudes necessárias. Então, com relação à folha, o pessoal da Ativa, um caso muito específico era os cargos em comissão, cargos de confiança, que nós tínhamos conhecimento da reedição do decreto, com uma vacácio de 30 dias, que foi feito isso para eles receberem salário, porque senão nem salário ia receber. Agora, no caso das promoções, nós não tínhamos conhecimento, e aí nós temos que oficiar para ter conhecimento disso, embora extraoficialmente nós temos informações que pode vir até uma folha suplementar, mas isto extraoficial. Com relação aos aposentados, que a folha de pagamento não é mais a Fazenda Pública, e sim a SPPrev, aposentados que têm paridade e integralidade, porque nós temos policiais penais que não têm aposentadoria no formato integralidade paridade. Aí você tem um valor específico que é colocado de reajuste no começo do ano, né? Mas é uma outra situação. Aí nós vamos oficiar a SPPrev também, e a informação que eu tenho é que responsável pelo processamento da folha da SPPrev é a Prodesp. Embora no governo Alckmin, ainda, se não me engano, a nossa folha de pagamento ela foi vendida para um sistema de informação que se chama CIP, Câmara Interbancária, porque diz que a Prodesp não conseguia mais fazer o processamento da folha. Embora a Prodesp esteja por trás, a folha foi vendida para esse sistema interbancário. Mas a informação que eu tenho é que eu tenho que oficiar a Prodesp para saber o que aconteceu com relação ao benefício, ao salário dos aposentados. Então, assim, de imediato, Carlos, essas as ações que nós vamos estar tomando no dia de hoje para poder ter subsídios para trazer para os filiados e categoria em geral. E, no mais, também oficiamos o diretor-geral da Polícia Penal, né, logo após aquela reunião com o secretário, e tivemos a resposta que ele só irá agendar uma reunião, porque a conversa com o secretário foi para apresentar a nova diretoria, e aí teve um bate-papo informal, mas que o secretário nos passou que nossas pautas de negociações agora é com o diretor-geral da Polícia Penal. E a resposta do diretor-geral da Polícia Penal, que só vai ser agendada a reunião após a vacácio do novo decreto. Ou seja, um começo de Polícia Penal conturbado, desastrado e um verdadeiro desgoverno na Secretaria da Administração Penitenciária.
para um governo que passou 2 anos enrolando a categoria, com muita falácia, e que agora, no momento de efetivar, ainda me apresenta mais uma bagunça dessa, infelizmente não dá para ficar contente. Temos, sim, muitas situações aqui que nós já estudamos e já temos aí encaminhamentos que nós vamos dar, porque agora, efetivamente, começa a Polícia Penal e temos que lidar com os problemas que vão aparecer daqui em diante. Tá certo. O Gilson, eu já vou aproveitar aqui a pergunta do nosso amigo aqui, o Alexandre Borges, vou subir na tela aqui, que ele faz uma pergunta interessante. Quer dizer, quando a gente olhar então, Gilson, para o Olerite, né? Como é que nós devemos ver aí, né, conforme o Alexandre Borges está falando aí, será que pode detalhar, né? Como deve ser destacado no Olerite? Como deve vir ali, Gilson? Pelo menos aí, mais ou menos ao certo, né? Como deve vir lá a polícia penal, deve vir o subsídio, mais ou menos assim, dá para a gente detalhar um pouquinho aí para o Alexandre. Ele fala também das ações judiciais aí, que você comentou agora há pouco, né? Devem ser pagas aí à parte. Como que é mais ou menos, Gilson, isso? Na verdade, Carlos, a ação judicial, ela é para ser encampada pelo subsídio. É uma das questões aí que a gente até já não concordava, né? E depois de agora a gente vai ver o que se dá para fazer. Mas é assim, ó, o subsídio, você tem que somar todo o seu salário, a rúbrica subsídio. Você tem que somar todo o seu salário menos a insalubridade. Na rúbrica subsídio, vai ser o valor do seu salário e depois vai vir a insalubridade por fora. Às vezes é difícil das pessoas entender, mas eu acho que até num programa nosso passado aí, foi disponibilizado para vocês, você colocou aí na rádio um olerite que, inclusive, era meu, que eu pedi para a diretora do RH me explicar como que seria isso. Aí, no meu caso, é para vir, eu sou aposentado, é para vir lá, subsídio. O salário base, o RETEP, as AJs que eu tinha, quem tem gratificação administrativa vai estar dentro dessa caixinha também. E outras coisas vão ser pagas por fora. Abono permanência, o RETEP, coisas que não fazem parte do salário, elas vão continuar pagando por fora. Então, você vai ter um olerite que o valor vai ser, bem dizer, um só, geral, salário vai se chamar subsídio. E aí você vai ter as outras rúbricas aí, que a Fazenda fala rúbrica, né? Elas vão ser pagas por fora. O RETEP, o abono permanência, o bônus, não vai estar dentro da caixinha subsídio. Mas aí o restante, você vai ter tudo dentro do subsídio. Salário base, RETEP, o adicional que nós que somos mais antigos, que tinha, vai estar ali dentro do RETEP, a sexta parte vai estar do subsídio, a sexta parte vai estar ali, a AJ vai estar ali. Tudo vai se chamar subsídio. E aí a gente, então, nós que somos aposentados, agora vamos ter que esperar, né, uma resposta, pelo menos de qual prazo que isso vai ser adequado. No caso dos servidores da ativa, extraoficialmente, eu já ouvi dizer que pode ter até uma folha suplementar para aqueles que não veio correto o salário, mas também nós temos as pessoas que já têm o seu olerite correto. Tem situações aí que nós podemos até discordar, né? E aí o modo de discordar e de demonstrar o descontentamento é judicializando. Não tem conversa administrativa. Mas para judicializar, você precisava ter esse documento em mãos, precisava da situação ter sido já efetivada, né? De fato, está no mundo, para a gente poder questionar. Tá certo. Tá aí, portanto, a explicação do presidente Gilson Barreto. Ô, Gilson, qual é, então, a expectativa? Porque o policial penal agora, diante desse monte de erros lamentáveis do governo, que não poderia ter ocorrido de forma alguma, né? O que demonstra
assim, um total desmanzelo, né, para com a categoria, total falta de valorização, né? Mas aconteceu. Qual é a expectativa agora? Deve-se lançar uma folha suplementar? O que vai ser? O Sindicop está esperando aí que o governo tenha uma atitude mínima, né, para tentar pelo menos aí sanar um pouco esses erros? Conforme eu disse, extraoficialmente, eu tenho uma informação que pode ter uma folha suplementar, né? Mas nós vamos oficiar e esperamos que tenhamos uma resposta aí rápida até, né, do governo, porque já teve tempo mais do que suficiente, né? 2 anos enrolando a categoria, daí você tem a sanção da lei ali, e tem 90 dias de vacácio e não tem nada funcionando. Ou seja, tudo parcialmente funcionando. Tinha tempo hábil, sim, né? Porque é sistema de informática, você tem que vir validando as fases. Você vai implantando, vai implementando e vai validando. Então, assim, para um governo, que é o governo do maior estado do país, a segunda maior receita do país, receita per capita, só perde para a União. E você ter essa bagunça é um desrespeito para com o servidor, é um descaso para com o servidor, é não valorizar realmente a Polícia Penal de São Paulo. Sobre essa questão dos aposentados, aí o pessoal perguntando, o Gilson acabou de falar, depois eu peço a gentileza do pessoal voltar aí, né, assistir, para não ficar repetitivo. Mas, o Gilson, o Amauri Amado aí perguntando, até para você completar a pergunta do Alexandre Borges aí, né, sobre a questão da AJ, né, se serão suprimidos conforme aumento salarial. Então, a proposta do subsídio, Amauri, é que a J também vai para dentro da caixinha subsídio. Está tudo chamado subsídio hoje. Mas aí tem outras questões, né? Principalmente uma questão que eu vou colocar aqui bem assim, comparativa. Para você ter direito ao quinquênio na integralidade, nós tivemos que entrar com ação na justiça. E aí nós tivemos colega que não entrou com ação na justiça. Aí você ganhou o direito da integralidade do quinquênio e da sexta parte. Ou seja, só ganhou quem teve o interesse de agir. Muitos não tiveram. Aí isso vai para dentro da caixinha do subsídio. Nós que ganhamos as ações, nós vamos descer para o nível da pessoa que não teve interesse de agir. Esse é um ponto que nós já vemos como não favorável. Igualou por baixo. Como que a gente discute isso? Na Assembleia Legislativa, quando foi mandado o projeto, foi vetado todas as emendas. Nós temos que discutir isso agora na Justiça. Por exemplo, se a gente vai ter êxito, não sei dizer. Eu sei que você tem 50% de chance de ter êxito ou não com essa demanda. Depende do entendimento judiciário, né? Até em um outro programa que nós fizemos aqui o ano passado, né, presidente, você mesmo trouxe essa explicação. Você falou, né, que muitas dessas questões, né, já estavam sendo analisadas pelo jurídico e que possivelmente não teria outro caminho, né, a não ser esse mesmo de se ajuizar, né? Obrigado aí pela participação do Amauri com a gente aqui na Rádio Sindicop. E aí o Augusto Trigo, né, nosso amigo, nosso companheiro, o Augusto Trigo aí também deixou subir a questão dele. Já perguntei, presidente, os aposentados sem paridade, aguardando o fim do processo, terá subsídio ou continua como benefício, além da nova nomenclatura? Eu entendo que vai continuar com o mesmo benefício, porque o salário, né, a remuneração é diferente. Mas também não posso afirmar isso. São situações aí que a gente vai ver agora na prática. Porque a pessoa que se aposentou e recebe pela SPPrev como benefício, que não tem integralidade e paridade, eu não posso responder isso agora. A gente vai ter que ver os olerites aí, né? Que nós temos aqui filiados, tanto num regime quanto no outro aí, né?
que aposentou e tem pela média, e os que são paridade e integralidade. E essas demandas vão ter que se aparecer agora. Mas o enquadramento como policial penal, eu acho que tem que acontecer. Mesmo que o benefício não vai ser o mesmo benefício da integralidade e paridade. Tá certo, é isso aí. Obrigado ao nosso amigo Augusto Trigo aí pela participação. O Eduardo Carvalho aí, Gilson. Muitos entrou aí, perdeu a ação de quinquênio. E aí, hein, Gilson? Mas é o que eu estou falando. Aí o governo nivelou quem ganhou por baixo. Muitos perderam, mas muitos mais não chegaram a entrar. E aí quem ganhou a ação, que o AJ foi para dentro do subsídio, esse está sendo nivelado por baixo. Mas aí tem a questão do subsídio. Se o governo der o valor do salário do colega e o subsídio dele é 6 mil, se o governo der 10%, vai ser sobre 6 mil reais. Se der 5%, sobre 6 mil reais. Não, então, vai ter um aumento ali, o governo pode vir com essa justificativa, mas o AJ vai ser corrigido também. Mas nivelou por baixo, porque tem gente que não ganhou a ação judicial, não entrou com a ação judicial, e o cara que ganhou e que entrou está lá junto com ele. Ô Gilson, e aí vindo esse valor aí como subsídio, algum impacto na questão do imposto de renda? Com certeza, né? Porque Previdência, IANSP, tudo que for desconto, a hora que você aumenta um pouquinho, às vezes você tem mais desconto do que o aumento real, né? São situações assim, que a gente já viveu isso a vida inteira. Você tem direito ao vale-refeição, ao ticket. Aí sobe R$ 50 no seu salário, você perde um ticket de R$ 200. Isso a vida toda foi comum na SAP. Infelizmente, né? Ou seja, tem aumento que é melhor você não ter. Porque ainda acaba que tira lá um benefício que você tinha, um dinheirinho a mais. Porque você passa por um novo enquadramento aí de desconto e acaba que o desconto é maior do que o aumento em si. Ô Gilson, uma dúvida que eu tenho agora aqui, lá no começo da sua fala, eu queria entender um pouco isso. Esses erros que ocorreram foram em todos os olerites ou alguns olerites vieram corretamente? Como que foi isso um pouco, hein? Porque se veio alguns sim, outros não, é pior ainda, né? Porque demonstra mais bagunça ainda. Veio uns corretos, sim. Tem enquadramento aí, tem muitos policiais penais aí, né? Principalmente pessoal, acho que mais novo aí, que deve estar tudo enquadrado certinho. Quem não foi promovido aí recentemente, porque o que eu tenho conhecimento aqui, que os AIVPs veio errado, os antigos AIVPs, o olerite deles vieram errados por causa de uma promoção. Os agentes de segurança, só os que não têm cargo, só os que têm cargo de confiança, comissionados, esses cargos, é que teve o erro, porque tem uma questão de documentação. Os demais, me parece que vieram corretos. Tem as críticas, né, ao modelo aí, mas aí a gente vai ter que lidar com caso a caso. Quando diz caso a caso, pessoal, é agendar atendimento com o advogado, e a gente tem que olhar o seu olerite e tem que estudar a sua situação. Tem coisas que nós vamos propor ação coletiva? Com certeza nós vamos propor ações coletivas. E não é uma, são ações coletivas. Porque aqui, no mínimo, 2 a gente já tem na alça de mira. Mas aí é isso. Então, assim, é uma mudança profunda que nem o governo se preparou para isso, teve tempo para fazer e fez mal feito. Porque o processamento de dados é uma situação de validação. Teve tempo hábil para ser feito, mas não fez. Isso é uma crítica, não é desabafo, é crítica, porque a gente sabe como funciona. O governo, se ele quisesse ter rodado tudo certinho, ele tinha tempo hábil para fazer. Não dá para você aceitar que um governo que pode ser equiparado a um país
com uma renda per capita milionária, e um governo de falácia, mentira e marketing promova essa situação. Então, é isso o descontentamento da categoria, é o descontentamento do Sindicop, e a gente vai ver as medidas cabíveis, né? Num primeiro momento, oficiar os órgãos responsáveis, é uma situação administrativa. Esperamos que tenhamos essas respostas e também, no segundo momento, uma judicialização. Estamos aguardando também a reunião com o diretor-geral da Polícia Penal, uma vez que, na reunião que nós tivemos com o secretário da administração, ele passou que essas questões agora passam a ser de âmbito na discussão com o diretor-geral da Polícia Penal. Então, nós já temos aqui uma pré-pauta de negociação, que foi protocolado esse ofício pedindo essa reunião, e nós esperamos o agendamento da reunião para ir conversar com o diretor-geral. Importante, né? Agora já essas reuniões vão acontecer bastante, né, Gilson, com o diretor-geral da Polícia Penal, né? Um cargo que não existia, que passa a existir, que passa a ser também um meio, né, para se negociar algumas partes, né, Gilson, das pautas, né, de reivindicações aí, né? É muito importante essas reuniões. Acho que a maioria, viu, Carlos? Pela fala do secretário, a maioria das discussões passa a ser com o diretor-geral da Polícia Penal, e aí só na questão salarial é que entra a pessoa do secretário, né? E aí talvez a gente vá ser a segunda instância, diretor-geral e secretário da administração. A gente espera, inclusive, né, Gilson, que facilite mais essas negociações, né? Por também já ser alguém ali, né, de dentro da categoria que talvez entenda um pouco mais, né? A expectativa é essa, né? Esperamos, né? Esperamos. Ô, Gilson, a gente está chegando aqui já ao final do nosso bate-papo, mas deixa eu colocar essa questão, porque os aposentados, impressionante, Gilson, como que os aposentados participam aqui da nossa programação, não é hoje não, é no dia a dia mesmo, né? E aí, para a gente não deixar de mão aqui, mesmo que você tenha falado um pouco, vai ter um teto salarial para aposentados com integralidade e paridade? Nosso amigo André Luiz da Silva Júnior. Então, André, o nosso teto é a letra C. Depende do nível que o colega vai se aposentar, né? No 4, no 5, no 6, no 7, C. Aí o valor do subsídio ali no 7C, acho que é 10 mil e alguns reais aí, e o que ultrapassa isso vai virar vantagens pessoais. Então, porque tem colegas aí que têm gratificações incorporadas, outros benefícios aí que o salário dele ultrapassa o 7C. Esse valor que ultrapassar o 7C vai virar vantagens pessoais. É uma rúbrica paga em separada. E até onde a gente tinha entendimento em reuniões passadas aí, na visão da SAP, não ia ter prejuízo esse pessoal, porque esse valor ia ficar congelado até que o 7C chegue naquele valor. Outra coisa que é caso a caso, nós vamos ter que discutir na justiça. Tem situações que não dá para ser coletivo. Você falar que o cara que, ao longo da carreira, adquiriu ali benefícios, trabalhou em prol do governo, da secretaria, e depois ele vai ser penalizado porque ele ganha acima do teto estabelecido pelo governo, entendo sim que é prejuízo, embora eu diga novamente, em reunião na SAP, muitos de nós ouvimos se dizer que isso não era prejuízo, que a gente estava ganhando. Tá, joia. Aí queremos agradecer a participação do André Luiz da Silva. Ô, Gilson, é possível saber aí por que as incorporações e a Jota não ficou fora do subsídio com a insalubridade, né? Já que a classe não alterava? Nossa pergunta ao nosso amigo Luiz Carlos. Ô, Luiz, porque o governo não quis, porque nós éramos contra, mas aí quem manda é o governo, ele fez o projeto, mandou ali, né? Ficou enrolando lá, aí num último dia, ele fez um quórum e dispensou todas as comissões, delegado Olim, deputado, era o relator,
dispensou todas as comissões com uma manobra legislativa, vetou todas as emendas e aprovou da forma que o governo queria. E ainda tive mais uma surpresa na conversa com o secretário aqui, né? Porque o que nós tínhamos conhecimento, que tinha sido vetado, era só a questão daquela parte que a Polícia Civil se impôs ali, né? Que se contrapôs, que seria lá um documento que a gente iria fazer, que agora me fugiu o nome. Mas aí também tinha uma questão ali de insalubridade que o secretário disse que foi vetado, que ainda tenho que consultar no projeto, porque o secretário nos afirmou que o governo tinha encaminhado no projeto ali uma questão da insalubridade e que foi vetada, sendo que o único veto que a gente viu publicado ou falado era o veto de nós fazermos na unidade prisional aquela comunicação lá, mais ou menos um comunicado de evento que agora me fugiu o nome correto. Aí, obrigado, nosso amigo Luiz Carlos. Deixa eu passar eu estou recebendo aqui no WhatsApp também. Deixa eu aproveitar aqui. A mensagem do nosso amigo aqui, o Luiz Brito, né? Luiz Brito sempre... Circunstanciado, Cristiano lembrou aqui, o TC. Ah, verdade. Isso mesmo. Nosso amigo Luiz Brito aqui no WhatsApp, mandando aqui, ó, poderia me informar a respeito dos inativos, a questão de aumento? Ih, Gilson, não sei nem se dá para falar nessa questão de aumento agora, dá? Naquela participação que eu fiz anterior, eu até falei, né? Na conversa com o secretário, ele nos passou que intenção do governo, não tem nada de certo nem definido, né? Que a intenção do governo nesse ano é só fazer uma reposição. O que eu entendo por reposição é infração, né? Se a infração for 5%, o governo deve dar 5% de reposição. E que no ano de 2026, a intenção do governo de falar de aumento para as categorias. E reposição é linear para todo o funcionalismo público. Não tem essa carreira nem aquela que vai ser privilegiada. A intenção do governo é fazer uma reposição linear. Tá aí, portanto, né? Até deixa eu trazer um comentário do nosso amigo aqui, o Insta, né? O Wesley DM aqui. Ele, bom dia, presidente Gilson, uma excelente semana de lutas, né? Se não fosse o Sindicop, a Polícia Penal de São Paulo estava abandonada, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Pelo trabalho todo do Sindicop, né, Gilson? A gente tem que lutar, porque é nosso interesse, né? Então, assim, a conscientização da categoria, eu vi um comentário do amigo Trigo aqui também, né? Muitos comentários aí de colegas que são, assim, para você fazer uma reflexão. Nós vamos continuar elegendo esse pessoal? Ou nós também precisamos eleger representantes da categoria para o parlamento? Porque o parlamento ali, só com policiais, com delegados, nós estamos depois da vírgula, a nossa representação. A hora que ele fala que te representa, esquece. O projeto original sempre é para a categoria dele, aí ele esquece, eu esqueci de vocês, aí põe a vírgula e faz um aditamento ali, um adendo. Então, a gente tem que agora pensar em ter uma luta política, uma luta de eleger representantes nossos, Assembleia Legislativa, Câmara Federal. Isso é em âmbito de Brasil, não é São Paulo, não. Porque mesmo a Polícia Militar também, tendo vários representantes, mas, na sua maioria, patentes, os soldados também não são tão favorecidos. A hora que fala, a Polícia Militar foi favorecida, parte da Polícia Militar foi favorecida. Que a grande massa, ela se encontra na mesma penúria que a Polícia Penal. A gente tem conhecidos aí na Polícia Militar, na Polícia Civil, conversamos com as entidades deles, e a realidade da maioria é a nossa. Então, não se engane com as patentes. As patentes, elas lutam por elas. Verdade.
Bom, minha gente, acho que ficou assim bem claro, né, a participação do Gilson aí trazendo esses detalhes. O Sindicop, então, vai oficiar, não é, o governo, para que tenha uma explicação aí e também dê prazos, né, para a correção de tudo isso, né. Você continua acompanhando aí o programa Revista Nacional, acompanhando o nosso site, acompanhando as redes sociais. Aliás, você que não curtiu as nossas redes sociais, vai lá, gente, ó, segue a gente no Instagram, segue lá a gente também, curta no Facebook, porque diariamente a gente traz informação. E aqui no programa Revista Nacional também, de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, todos os dias ao vivo, a gente traz assim o detalhe da informação para você, além também do nosso site sindicop.org.br. Gilson, acho que é isso, né? Conforme as coisas forem acontecendo, nós vamos trazendo informações nas nossas redes e no nosso site, né? É isso aí, Carlos. Espero que a gente consiga as respostas, né, e que o governo seja ágil na solução aí dos problemas, porque, infelizmente, para descontar, não existe esse tipo de erro, né? Quando é para tirar do nosso bolso, as coisas funcionam perfeitamente. Agora, na hora de fazer a retribuição para o trabalhador, para o servidor, porque nós somos trabalhadores, aí acontece de tudo, em prejuízo do trabalhador. Espero que o governo seja tão ágil em resolver esse problema quanto ele é para aplicar multas, sanções e aumentos de taxas, tarifas e tudo mais. É isso aí, Carlos. Obrigado pela participação aqui. E conforme as coisas forem se desenrolando aí, a gente pode pedir um novo espaço aqui. Tá joia. Valeu, Gilson. Muito obrigado pela sua participação, viu? Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.